Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos falar os 3 batismos, de água, de fogo e espírito. O batismo de água. A palavra batismo quer dizer imersão, mergulho. Vem do grego baptisma, passando ao latim baptismus. O costume de batizar não tem a sua primeira origem no cristianismo, não, pois nos relatos de diferentes seitas dos povos da antiguidade encontramos muitas referências a banhos purificadores, aspersões e até imersões que preparavam os crentes para o culto às suas divindades. E como é que ele surgiu na área cristã? Foi João, filho de Zacarias e Isabel, e, segundo a tradição, primo de Jesus, quem deu início à prática do batismo entre os judeus de um modo popular. Ele anunciava a vinda do Cristo e convidava o povo a se arrepender dos seus pecados. E, aos que o atendiam, se propunham uma renovação moral, ele batizava, isto é, mergulhava nas águas do Rio Jordão. E por essa prática, ele ficou conhecido como o Batista, ou seja, o que batiza. O batismo de água era uma prática simbólica, um testemunho público de arrependimento e propósito de corrigir-se, quer dizer, lavar-se de seus pecados. É o que fica evidente em passagens como esta. Eu, na verdade, vos batizo com água para vos trazer a penitência. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo de 3 a 11. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Por simbolizar arrependimento de pecado, João só aplicava o batismo em adultos que tinham do que se arrepender e podiam analisar o certo e o errado para se arrependerem. E mostrava que não adiantava o batismo de água em quem não estivesse realmente arrependido. Exemplo: há muitos dos fariseus e saduceus que foram até ele para que os batizasse, admoestou-se dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Está lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 7 a 8. Jesus foi ter com João para ser batizado por ele. João ainda não sabia que Jesus era o Messias, mas reconhecia que seu primo era bom, virtuoso e melhor que ele próprio, não precisando de batismo de arrependimento. Por isso não o queria batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Referia-se Jesus a Moisés e os profetas, que para os judeus eram a lei. Havia previsões feitas sobre o Messias de que deveriam ser cumpridas como a lei, como a de Isaías, que está lá no capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Também era preciso se cumprisse o aviso que João recebera sobre como reconhecer o Messias, para poder anunciá-lo ao povo. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e ficar sobre ele é o que batiza com o Espírito Santo. João mergulhou Jesus nas águas e nada ocorreu. Mas depois, quando Jesus já saíra das águas e se pôs em oração a João, ele disse: eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia:
Este é o meu filho amado, com quem me comprazo. Diante do fato, João ficou sabendo que Jesus era o enviado de Deus ao mundo para esclarecer a humanidade e libertá-la do erro, e começou assim a testemunhar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, cumprido o reconhecimento do Messias a rigor, o batismo de água não era mais necessário. E, de fato, Jesus não adotou essa prática, como fica claro nessa passagem. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Está lá em Jó, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Alguns discípulos de Jesus batizavam com água porque, antes de seguirem a Jesus, eles tinham sido discípulos de João, com quem aprenderam a prática e, por certo, a julgavam importante. Mais tarde, com o aprendizado junto a Jesus, iriam se desapegando de tal costume. Mas Jesus trazia 2 outros batismos, como anunciou João. Aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Não iria exemplificar o simbólico exterior e não mais necessário batismo de água. Como é o batismo de fogo? Desde que se intere da verdade espiritual, uma pessoa pode se reconhecer em falta, arrepender-se dos seus erros e desejar se melhorar. Então, com ou sem água, que a lave exteriormente, com ou sem fórmulas religiosas, começará a luta para se renovar, corrigir sua conduta, reparar seus maus que pratica. Terá de dar testemunho de seus novos propósitos em todos os momentos, vencendo seus instintos e hábitos inferiores, procurando assim praticar o bem. Nesse esforço e nessa luta maior, dentro de si mesma e em meio a tudo e a todos, tem o seu nome batismo de fogo, que purifica mais profundamente. A essa luta é que Jesus se referia ao afirmar, está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 49, eu vim para atear fogo à terra, e que mais quero se ele já está aceso? Como é o batismo do Espírito Santo? Quem se esforça por melhorar moralmente e se dedicar ao bem, merece o batismo do Espírito Santo, que é uma sintonia com os benfeitores do plano invisível, através de manifestações mediúnicas intensivas ou sutis, telepatia, intuições, etc. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Primeiro o mestre se fez passar pelo batismo de fogo, provas e experiências em que lutavam para se melhorarem e servirem ao próximo. Aos poucos se desenvolviam e até já conseguiam realizar alguns trabalhos, afastar espíritos perturbadores, curar enfermos. Mas ainda havia muito a aperfeiçoar. Exemplo, o espírito que não conseguia afastar, está lá em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 21. Ensinos de Jesus que não entendiam, que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 36, 16 e no versículo 5 e 12. E em Jó,
14, nos versículos 7, 11. A negação de Pedro, que está em Mateus 26. Quando já haviam vencido muitas lutas, receberam um magnífico batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando os Espíritos do Senhor se manifestaram através deles em diversos idiomas, aos habitantes e visitantes de Jerusalém. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Finalmente, os discípulos foram compreendendo que o batismo verdadeiro não era o de água. Pedro entendeu isto no caso do centurião Cornélio, em Cesareia, que apesar de gentil, recebeu, ele, familiares e agregados, a manifestação espiritual. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulos 10 e 11, nos versículos 16 e 17. E como Jesus mandou batizar? Ressurgido Jesus disse aos apóstolos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus e Marcos falam sobre isso. De fato, quem não crê é porque não entendeu, não se conscientizou e, portanto, não se arrepende, permanecendo no erro, na inércia, no egoísmo, que acarretam efeitos dolorosos. Quem crê, ao contrário, deve ser batizado, não com água, e sim com os batismos de Jesus, que ele ensinou de fogo e do Espírito Santo. Isto é, ser convidado ao testemunho, até que ele possa alcançar sintonia superior. Por isso mesmo, Paulo, o apóstolo dos gentios, afirmava que com água batizara apenas uns poucos e dava graças a Deus por isso. Porque Cristo nos enviou não para batizar com água, mas para evangelizar. E por que ainda o batismo de água? Jesus, que nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade, jamais instituiu fórmulas materiais, nem designou lugares especiais para o culto ao Criador. Mas, pela pouca evolução, muitas pessoas acham falta de um meio material para expressar, tornar concretos os fatos espirituais. E foi assim que, em vez de conservarem a pureza e a simplicidade do cristianismo, em vez de abolirem as antigas práticas externas do culto, acabaram por infiltrar no cristianismo rituais, fórmulas, vestes especiais e etc. E o batismo de água, em vez de se extinguir, assumiu uma importância maior que não tinha, perdendo-se o seu significado espiritual, que era a necessidade de arrependimento e desejo de renovação. O batismo nas igrejas cristãs. Podemos falar que atualmente o significado mais geral do batismo é o de iniciação ou admissão solene a uma religião. Nas igrejas protestantes, evangélicas, geralmente é feito em adultos, porque exige compreensão e decisão pessoal. No catolicismo, o batismo ainda é o primeiro dos seus 7 sacramentos e se faz por aspersão. Apenas significa que a criança ou o adulto que se converteu passa a fazer parte desse grupo religioso. Observação, vamos falar assim. Antigamente, na Igreja Católica, o batismo visava apagar o pecado original, que atingia toda a humanidade por causa de Adão e Eva. Porém, no ensino católico, cada pessoa que nasce não é uma alma nova, recém-criada por Deus? Como o pecado teria passado de pai para filho? E que justiça haveria em Deus fazer uma alma pagar pelo erro de alguém que ela nem conheceu? Ou responder por um erro que não ajudou a cometer?
O pecado original poderia ser um símbolo das consequências de erros que cada pessoa traz ao nascer, porque já viveu antes, e precisam ser resgatados, corrigidos, lavados. Mas isso não se consegue porque alguém a mergulhe na água ou a derrame sobre a sua cabeça. Somente seus esforços para o bem e os atos bons para praticar na nova existência conseguirão libertá-la dos efeitos dos erros passados e assim dar-lhe situações mais felizes para o futuro. Vamos falar um pouquinho sobre os espíritas e o batismo. O espírita consciente não se batiza, nem faz batizar os seus filhos. Nem adota essa prática no grupo espírita que frequenta ou que dirige, porque sabe que é uma prática exterior e simbólica apenas. Em vez disso, procurará vivenciar as 3 fases do processo de evolução humana. Primeiro, conscientização espiritual pelo conhecimento das leis divinas. Isto é, estudar, observar, experimentar para saber quais são as leis de Deus no universo e se seus atos estão de acordo com elas. Se não estiverem, será o caso de sentir arrependimento. Segundo, esforço por um modo melhor, mais elevado de pensar, de sentir e de agir. Procurar vencer hábitos e tendências inferiores, transformando-se moralmente e agindo para o bem o mais possível. Terceiro, alcançar sintonia com os bons espíritos. Resultante do novo grau de evolução que atingir e demonstrada através de manifestações mediúnicas ostensivas ou de sutil auxílio espiritual. Quanto ao batismo para outras pessoas, inclusive os próprios filhos, procurará o espírita estimular a que também vivenciem as 3 fases. Advertir quanto ao erro, convidar ao esforço para o bem, a fim de que, se o quiserem, alcancem igualmente os benefícios do batismo do espírito. Mas isso não será feito com nenhuma fórmula religiosa, e sim pela troca de ideias e exemplificação da vivência evangelizada. E a influência do meio, como fica? Não obstante o seu entendimento pessoal esclarecido quanto ao que representa o batismo de água, o espírito ainda se defronta com um meio social em que as ideias são bem diferentes, antiquadas. É preciso encontrar um bom senso, tolerância, fraternidade, um modo de conviver em que, sem abdicar do nosso conhecimento espiritual e do direito à nossa expressão de religiosidade, não causemos atritos desnecessários com os nossos semelhantes. Então, nós podemos, assim, ter esse conhecimento sobre o batismo de água, de fogo e do Espírito Santo. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.